é bem complexo, né? Quando a gente vai analisar o cenário atual, é tão complexo, é absurdo. E a primeira coisa que eu estou sentindo falta é de um barbeiro, pessoal. Assim, perdoa Dois, aí, tá? dois, e eu tenho receio de cortar o cabelo, porque eu tô no interior aqui de Goiás, né? E antes não tinha nenhum caso, e domingo teve o primeiro caso. Então até domingo eu fui lá, cortei o cabelo, isso que eu tô aqui há quase 60 dias, né? Então até que deu pra cortar o cabelo, mas hoje acabou, cara. Acabou, acabou, acabou. Não tem como mais. E eu acho que eu tenho que passar a máquina. Vai não, não tem muita solução, não. Vai, né? Eu estou já na agonia aqui, mas vamos embora. Enquanto tem vida, tem esperança, né? Sim, sim. E primeiro, seja bem-vindo. Para mim foi um prazer enorme ter você aqui, aceitar esse convite dessa participação. Lembrando que assim, nós estamos com 3 lives no decorrer dessa semana. Na segunda-feira, a gente falou sobre o futuro da educação pós-quarentena, da educação como um todo, até dos cursos, como que ficarão. Ontem a gente falou raspar o cabelo, né? Uhum. Ou eu tô falando para eu raspar o cabelo. Ontem a gente falou sobre as relações sociais, como que elas mudarão, questão de empatia, questão da política, da sociologia de uma forma geral. E hoje, com aquilo que nós conversamos mais cedo, que foi esclarecedor pra caramba, mas que a gente tem que transmitir aqui para a galera, o que, que nós teremos de mudança no pós-quarentena na sala de aula, né? Então eu queria principalmente para a galera que não te conhece, conhecer a partir de agora também, Carlos André. Tá, eu costumo dizer que em educação eu faço parte de uma equipe, assim como o professor Tony, que somos solucionadores de problemas. A gente já não tem mais o título simplesmente, não tem mais um título que defina, porque isso já faz parte do século XXI. Vão surgindo as demandas, você vai se adaptando às demandas e, consequentemente, às suas funções. A gente trabalha nesse universo online já desde 2013. Então, hoje eu sou diretor de uma empresa que é chamada de Educação Sem Distância, que a gente fez um planejamento estratégico em 2019 para que em 2022 a gente estivesse passando pelo que está passando hoje. Ninguém esperava esse cenário. Não, esmagou completamente. E, na verdade, provocou um gargalo gigantesco para todas as escolas, tentou colocando as escolas em xeque. E isso é um momento muito delicado, delicado num contexto muito geral da palavra. Também sou diretor de uma escola presencialmente, uma escola que tem 1.800 alunos aqui em Recife, e continuo sempre sendo professor de Química. Há 22 anos atuo como professor, e eu acho que quando a gente sai da sala de aula, a gente perde a referência É, da relação com o aluno. Então, assim, para mim é crucial que a gente mantenha esse tipo de relação. eu tô Porque a colocando gente vem aqui o título da nossa live, viu? Parece que eu tô fazendo outra coisa, mas eu tô colocando aqui o nosso título, tá? Mas pode falar. há, há muitos anos a gente vem procurando um cenário que dê uma educação que fosse mais democrática. E o que significa ter uma educação democrática? É uma educação que você tem um acesso à educação de qualidade para praticamente toda a população. Sim. No Brasil, a gente tinha uma proibição legal, embora existiam alguns casos judiciais, do homeschooling, ou seja, as Uhum. famílias não estavam adaptadas e preparadas para trabalhar e educar seus filhos. É uma das maiores reclamações que a gente reclama hoje, como é que a gente vai trabalhar com os nossos filhos. Eu sou pai, eu tenho duas filhas de educação, uma de Lindas, que educação eu já vi fotos delas. Lindas. é, são deliciosas, mas dá um trabalho, principalmente nesse momento de educação, que você tem que criar, você também está em home office. E aí surge agora um novo normal para a escola. Porque eu mandei, eu acho que depois da live até cabe a gente colocar algumas imagens no history, tanto no meu Uhum. quanto no próprio Tony, de como é a previsão da escola nos próximos meses, assim, quais são os próximos passos para que a escola volte ao novo normal. Eu acho que como vocês conversaram ao longo da semana nas lives, e isso é ponto pacífico hoje, existe um novo normal nas relações humanas, principalmente na relação latina, né, que nós temos, a gente não vai mais ter O esse contato. acesso. É previsível hoje, assim, em termos de ciência, que essa é a primeira grande pandemia, mas provavelmente não é a última. E qual o problema que a gente tem com o processo todo de educação? Por falta de estrutura, não existia nenhum sistema preparado, de fato preparado, não existia nenhuma escola de fato preparada para dar suporte para, principalmente, a educação infantil, fundamental e chegando aí ao ensino médio. E aí provocou um colapso no final de março, começo de abril, e isso provocou uma crise existencial muito forte de professores. Eu não sei se tem professores nos assistindo, mas
provocou um impacto emocional muito grande, porque de repente você deixa de ser um professor expositor de sala de aula e agora você tem que ser um comunicador por vídeo, e isso Sim. não é aparentemente tão simples quanto parece. Sem preparo nenhum, sem didática, sem nada, sem equipamentos, ferramentas, apenas só se joga, né? E com 48 horas de prazo. Professor, daqui a 48 horas o colégio todo se transforma num colégio virtual. E isso colocou realmente o sistema todo em xeque. E aí vem o processo de se reinventar. Eu costumo brincar muito com o Rafa, professor de matemática lá de São Paulo, Rafa Jesus, que trabalha Sim, sim, tá como lembrado. tá lembrado. Esse, Rafa, todo dia eu me acordo e ele disse assim, não, isso é um inverno, isso é uma tempestade e a primavera vai surgir. Mas a gente tem que tirar lições do inverno. E quais Sim. são essas lições? Né? Como é que a escola se prepara para essas lições dessa primavera que vai surgir? Primeiro, ela não estava preparada. Nem ela, nem os sistemas. E, consequentemente, os educadores. Segundo, ela precisa estar preparada, porque existem estudos, Tony, que os nossos alunos hoje, e assim, o pessoal pode concordar com isso ou não, mas é pesquisa com 1,6 bilhões de vídeos, de visualizações, que o tempo máximo de concentração num vídeo, numa videoaula, são 2 minutos hoje. É estranho, né? Porque em E 2015... cada ano diminui. Porque 2015 eram 6 minutos. No século XIX eram 50, então um aluno passava 50 minutos concentrado, por isso o tempo de aula normalmente é 50 minutos. Isso cai para 6 minutos em 2015 e cai para 2 minutos em 2019. E, cara, mas como é que eu vou passar um recado? Como é que eu vou me comunicar com um jovem que só se concentra por 2 minutos? Então a escola já estava em xeque antes. E esse era o projeto que a gente vinha trabalhando. A questão assim, já havia uma relação ali de conflito entre o interlocutor e o receptor. Na realidade, o professor já não conseguia mais comunicar com o aluno e já não era tão culpa dele. E aí surge uma oportunidade, que assim, o pessoal fala assim, a gente não pode estar falando em cenário de oportunidade numa crise. Eu vou tirar a palavra oportunidade e colocar aprendizado. Né? Assim, como é que a escola tem que se comportar? Primeiro, vamos lá, em termos de segurança. Porque, em termos de educação infantil, o ponto mais crítico da escola é segurança. O pai tem que se sentir seguro para que o aluno esteja na escola. E aí surgem E aí muitos pais tiraram os filhos dos colégios, principalmente da educação infantil. Até porque essa questão individual para ele não funcionou e ele sabe que no retorno não será a mesma coisa. Não, o que é interessante, assim, infantil de 1 a 3 anos, realmente eu acho muito difícil a questão de trabalhar online. Mas a gente desenvolveu um trabalho para infantil do 1, 2, 3, 4. E do infantil 4 eu tenho em casa uma criança de infantil 5 e ela tem interagido drasticamente. Assim, tem sido encantador ver o movimento dela em sala de aula. É possível fazer. Só que Sim. tem que ser um trabalho adaptado. O tempo dela de aula, ao invés de ser 4 horas no colégio, ela tem 20 minutos agora de encontro com o professor e com a turma. E a partir daí, atividades que são direcionadas para a fase de desenvolvimento dela. Porque tem um outro ponto importante. Tem muita gente que acha que está de férias, né? E o estado de férias, e o senhor como coach sabe, essa questão de desenvolvimento pessoal, a pessoa estar em estado de férias é uma coisa, e você paralisar a sua atividade é outra. Assim, você não pode ficar 75 dias, 105 dias paralisado e achar que quando voltar vai estar tudo normal. Então, por isso, é necessário, sim, manter a atividade. Isso é crucial para que a gente, mesmo com adiamento ou não de data de qualquer prova, você tem que manter. E aí, Até quando a porque gente que os prazos estão vindo aí, né? Tá aí, USP já marcou prova, a Unicamp marcou, o Enem não adiou. Depois a gente vai falar sobre essa possibilidade desse cancelamento, adiamento, melhor dizendo, dele. Sobre questões sanitárias químicas, eu acho que vale muito falar. E não, isso hoje assim é um ponto bem delicado de como a gente se comportar num cenário onde o outro pode ser um agente contaminante. Eu tive a oportunidade, eu acho que eu passei uns 15, 20 dias sem sair de casa rigorosamente para nada. Mas ontem eu tive a oportunidade de ir ao supermercado, depois de 20 dias literalmente em casa. Primeiro foi a fila para entrar no supermercado, que só entravam 50 carros. E aí eu já achei estranho aquilo ali. Mas você vai começando a se habituar. De repente você percebe que mais de 90% das pessoas estão usando máscara, 90%, 95%. Isso há um mês atrás, você tinha medo, porque a máscara remetia a doença, remetia ao hospital. Hoje faz parte da paisagem. É o E eu crime, fiz né? um crime até não assim, e eu fiz um expulso mental também. A moça que me atendeu no caixa, ela estava com máscara ou sem máscara? E não conseguia, porque aquela informação para o meu cérebro já passou a ser normal.
Então, as pessoas se adaptam, como em alguns países no Oriente, à questão já de usar máscara, de respeitar o espaço. Já existe lá um espaço, Mesmo antes. mesmo antes da pandemia, nos países orientais. E aí eu percebi que já mudou a cultura. Assim, as pessoas começaram a se distanciar. Eu tenho uma filha de 5 anos e uma filha de 8 anos. E a gente estava descendo no elevador por alguma razão, acho que para ir no carro em alguma coisa. E na volta, quando a gente chamou o elevador, o senhor saiu do elevador. A minha filha mais velha era para quem correu e se escondeu atrás da parede. É como se o outro passasse a ser uma ameaça. Aí você vai dizer, ah, mas é a reação de uma criança. Mas essa reação da criança, ela ecoa a reação da sociedade. Só que ela transparece. E a escola é o filtro disso tudo, né? A escola é o anteparo de tudo isso. E aí vem como eu vou trazer um ambiente seguro para uma sociedade que está mais doente do que quando tudo começou. Assim, agora eu passo a ver o outro, o ser humano que está na minha frente, como um agente que pode me contaminar e me trazer uma doença que pode me levar à morte. E mais do individualismo também, porque como a gente estava vendo hoje, muitas das coisas que até nós compartilhávamos, como uma borracha, um lápis, uma caneta, acabou. Não existe isso. Você não vai poder mais compartilhar um livro, qualquer objeto que seja dentro da sala de aula, acabou. Enquanto esse período de pandemia continuar, essa troca de material ela não existirá mais. Na escola tem 17 pontos que já foram aprovados, foram solicitados, encaminhados para serem aprovados aqui no Brasil para a retomada da sala de aula. Primeiro é um tapete higienizador, que é assim, com a solução de água sanitária já na entrada. Então a criança tem que passar por aquele tapete e vai molhar o sapato. Ele tem que trazer com ele um segundo sapato para usar dentro da instalação da escola, porque aquilo ali pode ser um agente de contaminação. Tem que passar a higienização do álcool e obrigatoriamente usar máscara. É proibido mais de 15 alunos numa turma. E isso coloca também em xeque de novo a escola. Porque, assim, por essa determinação, como é que eu vou conseguir montar turmas que antes tinham 25, 30 alunos, agora com 15? Porque Aí são quantos alunos por sala? Depende, tem muita variação, mas na escola como um todo. Mas em média são 25, 30 alunos. Agora, olha só, tem sala que eu dou aula de cursinho que eu tô com 80 alunos. Aí, e agora faz como para dividir com 15? Você tem que montar 5 turmas. E o custo operacional para isso? E o espaço físico que você não tem? Vai ser uma mudança tão drástica que às vezes as pessoas não compreendem a educação infantil. Tu comentaste que os pais começaram a tirar da educação infantil. Talvez ele não tenha direito à volta. A questão é assim, eu estou tirando porque nesse momento economicamente não é viável e a gente compreende. Mas pode ser que no retorno ele diz, gostaria muito de matricular meu filho novo na escola. E essa escola já não existe mais para ele. Porque com uma redução drástica da quantidade de vagas, o distanciamento, a obrigação da máscara, as crianças não podem mais compartilhar intervalo. Vai ter que ter rodízio de turmas, principalmente na educação infantil, nos primeiros 2, 3 meses. Há uma tendência de volta ao ensino médio. Alguns estados vai voltar antes. Mas a educação infantil vai no sistema de rodízio. Então, um dia vai uma turma, no outro dia vai uma outra turma, reduz, os horários de intervalo são diferentes. A cantina passa a ter um distanciamento na fila de 2 metros, então ela não pode atender. Você não vai poder trocar nenhum tipo de material escolar, você não pode entrar na sala de aula sem higienização, você tem que trocar um sapato para entrar na sala de aula, você tem que higienizar as mãos. Mochila, livros tem que ficar em casa, ou desculpa, na sala, não pode levar para casa. Sala, no armário na sala, que é seu, que só você toca. A escola tem que ser higienizada pelo menos 2 vezes por dia, em turnos, no início e no final de cada turno você tem que higienizar a escola. Isso quando a gente viu todo o processo, caramba, é tão complexo, é tão difícil que a volta já fica difícil, já fica delicada. E se você não fizer, aí não há segurança de ninguém voltar. É um processo de adaptação. Vai ser muito difícil. Quando a gente pensa em jovens, eu estava conversando com minha esposa esses dias. Nós tivemos a oportunidade de ter uma adolescência normal, vamos colocar assim, no normal que nós convivemos, de sair, de dançar, de ir pro show, de paquerar, andar só pela rua, de poder andar na rua, mais sem celular. sem celular. Então, isso tudo que já vinha se agravando passa a ser drástico agora. Assim. Eu entendo com uma escola que já viu um momento de crise muito forte, porque muita gente olha para a educação básica e faz, não, ali o pessoal está visando o lucro. A maior parte das escolas não tem essa margem que as pessoas estão buscando, de fato não tem. Muitas vão quebrar. Ontem eu tive a notícia que
3 ou 4 escolas já estavam fechando, principalmente a educação infantil, já estão fechando, não vão retomar mais as atividades. Isso ecoa, no geral. Algumas pessoas também percebem, por exemplo, eu fiz um comentário, porque como eu trabalho com tecnologia e muita coisa acontece em São Paulo especificamente, então o ano passado eu tive que fazer 32 viagens para São Paulo de bate e volta. Então, na Você verdade, ficava voltava muito tarde. no aeroporto. Fazia Passava muitas mais tempo no lives, aeroporto que em casa. eu via. Era surreal. E aí você me pergunta, o que é que você foi fazer em São Paulo? Uma reunião de 20 minutos, 30 minutos. O Só que o hábito custo agora, operacional dela era enorme. o custo operacional era alto e a produtividade era baixa, porque eu perdi um dia inteiro de trabalho para uma reunião de 20 minutos que eu podia ter feito uma videoconferência. Esse cenário de pandemia trouxe um grau de normalidade para uma videoconferência que ninguém mais se incomoda em fazer uma videoconferência. Então, assim, você faz videoconferência com seus pais, com seus avós e também sobre trabalho. Particularmente, algumas pessoas se adaptam mais rápido e mais fáceis e outras não. Aí vem a questão das habilidades, soft skills, né? A habilidade Emocional. de se adaptar a mudanças sem tanto sofrimento emocional agora é Sim. crucial. Não Agora tem como. vamos só Quando eu vejo. recapitular para as pessoas que entraram aí. Olha só. As adaptações, desde a porta de entrada ali, você tem um tapete para que você possa higienizar seu calçado. O calçado você tem que ter dois. Um você deixa lá de fora, o outro você pode entrar, usar. Possivelmente, eu acho que serão chinelos. Eu acho que provável, possivelmente é mais fácil. A escola deverá ser higienizada 2 vezes por dia. Não poderá mais trocar materiais entre alunos. As mochilas não deverão ser levadas para casa. O distanciamento ali é de 1 metro de um aluno para o outro, então vai ter uma quantidade máxima de alunos por sala. O que isso pode... São 15 alunos. É. Hoje, 15 alunos. E o recreio vai ter que ser intercalado. Né? Um ou outro, uma turma sai, a outra sai, então vai ter uma mudança toda. Então você que está aí, você já tem que se preparar psicologicamente para essa questão. E não é por questão de sofrimento, é por questão de adaptação, é por questão de vidas. Vidas que precisam ser protegidas. E é engraçado que você mostrou também, você participou até da TV daí de Recife sobre a questão da higienização do aparelho celular também. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente aí, nós ficamos com o celular o tempo todo e a gente esquece muito dessa questão. É um ponto gravíssimo de contaminação, né? Quando você pensa no celular que tem mais vírus e bactérias ali no celular do que no privado. É muito mais sujo, o grau de contaminação é muito maior e você usa o tempo todo. Basta você lembrar que você usa o celular no seu bolso e no mesmo bolso você colocou o dinheiro e ali você colocou na bolsa, e aí você coloca na superfície que estava suja. Então, inevitavelmente, aquilo ali está contaminado. O que eu comentei na reportagem é que Boa a gente tem pergunta que... aqui do Felipe. Depois a gente fala sobre essa questão aqui do Felipe. Desculpa. Não, tudo bem. O que eu comentei lá, e assim, é fato, é que a gente tem que entender que o vírus pode estar em qualquer lugar. Tem muita gente que recebe um delivery e vai fazer a limpeza do delivery sem máscara. Você não está fazendo nada, porque você pegou o delivery e se o vírus está ali, você vai fazer a limpeza, o vírus você pode aspirá-lo. Então, você tem que usar equipamento, tem que usar o EPI até para fazer a higienização. E como é a higienização do celular? Aí não é tão simples, porque se você, por exemplo, a capinha tudo bem, pode ser o álcool em gel, mas o celular em si, se você usar o álcool em gel, você vai queimar a tela de touch ou a câmera. Porque ele tem uma substância umectante que é para reter a umidade, e a gente percebe isso quando a gente passa álcool em gel na mão, que vai lavar a mão, a mão chega estranha. Aquilo ali que ele está fazendo retenção de água para passar mais tempo no corpo. E só que aquela mesma substância vai queimar a câmera, ou seja, você vai inutilizar o seu celular. E eu não posso usar álcool em gel. E aí tá, então eu faço o quê? O correto é usar o álcool isopropílico 70%. E isso aí também deve estar presente mais cedo ou mais tarde em restaurantes, em bares, porque você não pode simplesmente pegar o seu celular e colocar numa mesa e achar que aquilo está normal. Não está normal, porque você pode estar contaminando. Não sei se você chegar a ver uma reportagem que uma pessoa contaminada contaminou o restaurante inteiro. Assim, houve um ciclo do vírus. E aí basta talvez o celular. Aí eu tenho que passar o álcool isopropílico. Ah, mas eu não tenho álcool isopropílico, então uso álcool 70. Mas tem que secar rápido. Então você vai molhar um paninho, vai limpar o celular
e depois vai enxugar o celular rapidamente com um pano seco, para não Pode, queimar o celular. pode ser que saia aqueles lencinhos, né? Com álcool também, tipo lenço de Pode, bebê. Agora, pode. só trazer a pergunta aqui do Felipe que ele tinha colocado antes, e sobre os professores que dão aula em mais de uma escola no mesmo dia. E eles sempre foram agentes transmissores, sempre. Agora é que a gente percebe a questão de como essa conexão está acontecendo. O cuidado é o mesmo. Assim, se tudo isso que a gente estava narrando para limpar o celular, imagina, para limpar o celular tem que ter um álcool isopropílico, um pano seco, um pano úmido, fazer a limpeza. Agora imagina fazer esse controle, e a gente sabe que isso acontece no dia a dia do professor. O cara dá o primeiro horário num colégio, dá o terceiro horário em outro colégio, tem um deslocamento no trânsito, ele não tem como ter esse cuidado, vai ter que trocar o sapato. O mesmo cuidado vale para os professores. Os professores provavelmente vão usar uma EPI de mais resistência. Ele vai ter que usar talvez uma proteção daquela de acrílico, vai ter que usar máscara constantemente. Ele não pode chegar próximo, assim, já é recomendação, ele não pode se aproximar dos alunos, não pode ter contato físico com os alunos. E aí eu fico imaginando que a relação do professor dali, no final da aula, tirar uma dúvida, ele não vai poder fazer isso. Se o colégio disponibilizar a questão da bata, a bata fica na sala de aula e é Que é o higienizada. jaleco aqui para a gente, chama jaleco. Exatamente, que passa a ser uma proteção Professor. para que ele possa trocar também. E se ele chegou, ele também vai ter que ter dois sapatos. E aí eu fico imaginando os dois calçados. Se o professor deu aula em duas, três instituições, ele vai ter que ter três, quatro sapatos no dia ali, mais a higienização constante das mãos. E o contato também de sala de professores com os pais vai ser um processo bem complexo, porque qualquer gripe agora, que é o cenário aparente de normalidade que ninguém se incomodava, agora tem que ser relatado à Secretaria de Saúde do Estado, e aquilo ali tem que ser encaminhado, a pessoa tem que entrar em quarentena até que saia um resultado. Então, se está com febre, não pode entrar na escola, ninguém com a temperatura acima de 36,5, Vai ter que 37 graus. ter aquele termômetrozinho na entrada, isso que a gente não comentou, né? Todo mundo, antes de entrar, vai ter que Tem que ter. passar por esse termômetro. E se tiver temperatura, não pode entrar, a temperatura mais alta, mas aí já pode ter comentado, já pode ter provocado uma contaminação em dias anteriores. É digamos, de uma complexidade absurda. Se a gente já tinha uma educação que precisava de mudança, e aí, Tony, assim, eu sei que tu tem um trabalho de coach muito legal dentro do teu curso, é mudar o mindset completamente. Assim, eu tenho que ter um mindset de mudança constante, eu não posso ter um mindset fixo jamais. É você entender que a cada momento o cenário pode mudar. Uhum. E até quando a estabilidade começar a acontecer, hoje eu conversei com o gerente comercial de uma grande rede de hotéis. E ele estava comentando que a recomendação dos hotéis é voltar em setembro. Uhum. Mas, por exemplo, você não pode ir para uma piscina sem máscara. Mas como é que você vai para a piscina com máscara? A empresa já inviabiliza a questão de um resort à beira-mar. O refeitório tem que ser ao ar livre, não pode ser num local fechado. Todas as pessoas que trabalham no hotel têm que estar com a EPI, toda essa higienização acontecendo também de maneira constante. Inviabiliza o hotel. E essas relações vão começar a ficar cada vez mais complexas. A gente vai ter que redesenhar o mundo. De fato nós como seres humanos, a gente vai ter que estar preparado para redesenhar o mundo todo. Assim, E não aí, vai ser mais um normal simples. e aí você acha que esse retorno às aulas, vamos falar em questão de um curto, médio ou longo prazo. O que você acha desse cenário? Como que a gente retornaria? Sua projeção enquanto especialista, enquanto químico, enquanto leitor de todas essas questões? Isso vai depender muito de estado para estado. Né? O que a gente vê de experiência no que está acontecendo no mundo é que cidades mais afastadas das capitais eles tendem a voltar antes, porque a quantidade de casos em geral é menor. Uhum. Existem estados que tiveram um cuidado maior com isolamento, com quarentena. Alguns estão começando até o processo de lockdown mesmo agora. Outros tiveram notificação oficial, alguns nem tanto, porque quando você vê os números oficiais, de fato, aquilo não condiz com a realidade. Hoje há uma estimativa de universidades ao redor do mundo todo, que no Brasil a gente já passa de 1 milhão de casos de Covid, enquanto a notificação oficial está em torno de 114 mil, que só é notificado os casos graves. Então, quem teve o vírus e foi ali, foi contaminado, não foi notificado. Isso vai variar muito de estado para estado. Aqui no Nordeste, quando a gente observa o Nordeste em si, Pernambuco vai voltar gradativamente. Alagoas tende a voltar antes.
Se eu olho para São Paulo está num estado bem crítico. Assim, Sim. por mais que exista a intenção de regressar, não vai haver segurança no regresso. Aí qual é a estimativa? É que na segunda quinzena de junho comece o processo de rodízio dentro da escola. Eu Junho. começo junho, a Uhum. segunda quinzena de junho. Uhum. Mas só voltaria para a escola os alunos que realmente têm necessidades específicas e a escola tem a obrigatoriedade de continuar com o trabalho online, oferecendo o trabalho online. Seria híbrido. E aí os pais, por exemplo, que trabalham, que estão em serviços essenciais, que têm que exercer a função, que precisa deixar o filho em algum local, esse aluno iria receber na escola. Mas a maior parte dos alunos não iria e continuaria com o trabalho online, de forma mais efetiva. A quantidade de professores no colégio tem que ser reduzida. Então, eu não vou mais ter 6 professores, vou ter que refazer todo o horário. Eu não posso ter um horário com 6 professores Por girando ali, porque o turma. grau de contaminação também aumenta. Então, isso vai ter que ser repensado. Isso leva tempo, não vai conseguir ser rápido, não. A previsão nossa é que a gente comece o processo de volta no final de junho, em julho vai estar o processo gradativo ainda, e agosto, setembro, isso vai depender muito da questão da curva de achatamento e de como a coisa vai proceder. Quando tu fala assim, como é que a gente agiria como especialista, não da área de saúde, mas em relação à química em si. É necessário achatar drasticamente a curva. A gente percebe países como o Paraguai, aqui, vizinho nosso, que teve uma atitude drástica e tiveram 9 mortes. Porque foi uma quarentena que foi quase um lockdown, as pessoas estavam proibidas de sair na rua. Mas aí é uma coisa óbvia. Assim, se eu tenho um vírus que vive no máximo 14 dias, se eu bloqueio o acesso das pessoas durante 14 dias, a tendência natural é que o vírus morra. Porque eu não vou contaminar outras pessoas. Então, o teu grau de contaminação cai. O Brasil cai de 2,8 para 0,4, 0,3. Aí você começa a entrar no cenário de normalidade. E qual é o cenário de normalidade? Que a quantidade de casos possa ser suportado pelo sistema de saúde. Assim, o vírus ele vai continuar. A gente não vai conseguir exterminar o vírus, mas a gente tem que garantir que as pessoas que sejam infectadas possam ser atendidas. É isso que acontece no mundo como um todo. Se a gente viu o caso da Nova Zelândia, que o processo foi de volta gradativa. Sim. Aqui no Brasil, vai, assim, sem falar da questão do cenário político, mas é uma decisão política estadual, municipal e federal, essa decisão de fazer esse lockdown. Tem 2 estados agora, que é o Ceará e o Maranhão, se não me falha a memória, que vai fazer o lockdown. Começa amanhã, inclusive, e entra em vigor Rio eu acho que começou também. o lockdown, né? Isso. Se for levado a sério, a gente vai perceber que em 15 dias essa curva diminui drasticamente. E aí, com mais 15 dias, você começa a reativar o mercado, reativar o comércio, reativar a indústria. Porque, por exemplo, uma fábrica, você tem uma fábrica de automóveis hoje girando com 3% de produção. Isso é inviável. Eu acho assim, você vai quebrar o país inteiro, fato. Mas como é que eu Uhum. faço para resolver? Eu tenho que bloquear. É obrigatoriedade. Eu preciso provocar um bloqueio imediato. E esse bloqueio imediato tem que ser respeitado. O que a gente percebe também é que as pessoas pararam de respeitar. O fato Sim. é esse. Assim, a gente está na rua achando que está tudo bem, está tudo normal, não está. Crianças, eu tenho uma irmã que é médica que trabalha em UTI, está trabalhando em UTI, e ela disse, não existe nenhuma criança em UTI hoje em Recife, por exemplo. Ou seja, a criança não agrava o caso, mas ela transmite. Então, assim, quando você desce com a criança num elevador, ou vai para a rua, ou vai brincar no parque, ou na praia, seja lá onde for, você é um agente de contaminação. Eu creio que o segundo semestre é um cenário de desafio. A questão da volta seria em torno aí de agosto, setembro, para voltar a uma possível normalidade, mesmo com todo esse controle sanitário que vai ser necessário. Aí vem a Então, esse pergunta, cenário que você falou, a estabilização dele seria em agosto, dessa forma como você falou, desses pontos todos, do calçado, da higienização, dos materiais em sala, em tudo. Então, esse processo se estenderia para implantação mesmo em agosto para setembro. tem que ocorrer um tempo. Primeiro tem que chegar a um senso comum. O controle sanitário na China é muito mais agressivo do que foi aqui. Aí você vê a população da China com 4.900 casos que foram notificados e a quantidade de mortos, desculpa, 4.900 mortos na China. A gente já está dobrando em relação à China por causa do controle sanitário como foi feito. As aulas voltaram na China.
voltaram 5 meses depois que a pandemia iniciou na China. Mas voltaram com um controle rígido sanitário, que gera custo, mas precisa ser feito. Aí vem uma pergunta, assim, principalmente o pessoal que está fazendo vestibular e que vai fazer o Enem. Como é que eu não vou adiar isso? É aquela história assim, mas todo mundo está tendo acesso. Não está. Não Uhum. está. A gente tem que entender que 85% da população faz parte de escola pública e a escola pública não está dando suporte, até porque a escola privada já não tinha estrutura para fazer isso, não conseguiu fazer da maneira adequada, a pública não está fazendo. Então, eu tenho 85% dos alunos que estão sendo prejudicados. Já vou fazer um concurso público nacional aberto na mesma data, eu acho um absurdo. Isso aí, como educador, eu acho um absurdo. Por mais que Não, você diga assim, mas os nossos podem ser beneficiários, mas está errado. sim. E eu vou falar uma coisa. Goiás aqui estamos próximos que de Brasília. Brasília, a Universidade Católica de Brasília está com vestibular agendado para junho. Aí eu entrei em contato com eles, aí falei assim, tá, ele vai ser digital ou ele vai ser presencial? Presencial. Então eles estão contando que será presencial. Agora, uma, entre aspas, sacada que o governo está fazendo é essa prova do SAEB para tirar os alunos treineiros do Enem e diminuir drasticamente aqueles alunos ali. Então, com esse Enem seriado, primeiro, segundo e terceiro ano, a projeção que ele quer é que os treineiros parem de fazer Enem e só fiquem os concluintes, terceiro ano e cursinho. Mas, para esse ano, vai ser impossível colocar esse processo dessa forma. Só que ele está colocando de uma forma muito mais, né? É como se já deu certo isso e tal. E concordo com essa questão do adiamento do Enem. Até porque, vamos supor, cenário de dezembro, não sei, muito utópico a gente pensar que em dezembro nós já teremos a cura, nós já teremos isso, nós já teremos aquilo. É utópico. Mas num cenário mais normalizado, vamos dizer assim, se eu só puder ter 15 alunos por sala fazendo a prova do Enem, nós não teríamos salas de aula suficientes para a aplicação da prova. Então, só para que a gente entenda, nós não teríamos. E a solução não é o Enem digital. O pessoal fala, não, mas tem o Enem digital. O Enem digital não é feito em casa. O É, Enem digital é feito em locais específicos que tem equipamento ali. Nós não temos 5 milhões de equipamentos preparados para fazer um Enem digital em locais com segurança. É surreal. Assim, eu entendo isso como sendo até agressivo. E quando você coloca aí que você tem 5 milhões de alunos, mais pelo menos 2, 3 já acompanhados ali, entre familiares e pessoas próximas, você bota aí 15 milhões de pessoas que estão sendo impactadas de maneira direta por uma decisão que eu entendo bem equivocada. Mas eu acho que não é sustentável. Não faz sentido você manter uma situação dessa, porque isso passa a ser ilegal. Eu vou colocar um concurso público que não traga o processo de ilegalidade para ele. e colocar os outros em evidência, né? Só lendo umas mensagens aqui, sobre professores, já falei aqui, entrarão em vigor no ensino médio e cursinho, o Lenilson, todas. Somatize, Edna, difícil fazer com que os alunos não troquem os materiais. Os alunos sentam em dupla onde eu trabalho, por falta de espaço, então possivelmente diminuirá. Parece filme de ficção. E quando deve ser esse retorno? Você falou que seria de acordo com cada estado, cada cidade. Infelizmente, Rio não, acho que é o lockdown. Negaram o lockdown de Manaus, uma aluna minha digital está aí. Justiça disse que não havia dados suficientes para haver um lockdown. Só no município de Campo Grande, Rio de Janeiro, que houve lockdown. Mas o plano é justamente causar essa diferença entre classes no Enem. É outra participação que teve aí também. Então, é algo que a gente precisa entender. Por exemplo, uma live como essa aqui, ela deveria ser de utilidade pública. Ela deveria ser preparada para ser passada para todos os alunos. Só que muitas pessoas não estão enxergando as coisas como elas realmente são. Se a população tivesse mais cautela com aquilo que deveríamos ter, e é uma sinuca de bico, como a gente fala aqui, porque fica a economia e a saúde. E todo mundo está jogando isso, né? E a economia? E isso, e aquilo. Mas espera aí, se eu não tiver saúde, eu não trabalho. Se eu não tiver saúde, eu não compro. Como que eu faço?
Então tem que entrar em um consenso nesse aspecto. Então nossos políticos aí, sem precisar citar nomes, cada um sabe dos nomes dos estados, dos prefeitos, dos políticos de uma forma ampla aí, e a postura de cada um. Nós precisamos reagir de uma forma. E isso que você estava falando sobre mudar seu mindset, eu estou há quase 60 dias no interior, eu não tenho noção de como que está Goiânia. Me falaram que Goiânia tá uma coisa assim, mudou muita coisa, só que as pessoas estão saindo mais de casa. O governador de Goiás, ele é médico. Então ele tomou posturas rígidas nesse início, nesses 30 primeiros dias. E ele está liberando algumas coisas sob pressão. Já vi que você faz CrossFit também. Então essa semana liberou CrossFit. Mas fazendo assim, assim, assim. Mas mesmo assim, cara, eu não confiaria fazer um exercício físico num ambiente fechado. E assim, coletivamente, como que vamos fazer isso? Tá? Então, sim, eu vou publicar, eu vou salvar e vou colocar lá no YouTube, pode ficar tranquilo. E outra coisa que estava no documento que você me passou hoje, todas essas normas, todas essas ações, orientação curso para os pais. É engraçado isso, Carlos André, que em redação, todo final de redação vem aquela questão de proposta de intervenção, né? O tema é uma situação, isso, é uma situação, problema, e aí ao final você coloca a sua proposta de intervenção. E muitos alunos, eu brigo muito com isso, coloca lá, o governo deve conscientizar. Eu sempre falo, conscientizar não existe. Conscientização é efeito. Você leva a refletir. Todos vocês que estão aí nos assistindo, vocês estão refletindo sobre essa questão. O que você vai colocar em prática ou não vale da sua consciência, por isso que ela é passiva, ela não é ativa. Se nós tivéssemos conscientização, estava todo mundo em casa, não teria tanta gente fazendo até festa de aniversário, querendo ali extrapolar uma coisa de uma forma muito individual e não pensar no coletivo de uma forma ampla. Não teriam, sim, pais falando assim, não, meu filho, para de estudar aí, isso aí não te serve, falando mal dos professores, falando mal dos diretores, caçando briga e outras questões mais. Então, é muito difícil tudo isso. Então, essa questão de conscientização, você, aluno que vai fazer Enem, conscientização, ela só é efeito. Ela não é uma ação, uma causa, né? Para que você possa fazer. E aí você estava falando antes. A gente costuma dizer, Tony, que a escola ela é a parabólica de todas as notícias ruins, ela antepara o noticiamento da sociedade. Porque o pai precisa falar. E hoje, com as relações que existem em vários grupos de WhatsApp, os pais todos se conhecem. Sim. Eu sou responsável dentro do grupo por atender todos os pais. Caraca. Como eu estou à frente de uma escola que são 1.800 alunos, então você coloca aí 3.600 responsáveis financeiros por esses alunos. Eu tenho atendido um por um. E você percebe que todos eles precisam ser escutados. Porque em geral existe coerência. Mas não é nada contra a escola, assim, eu odeio a escola, não é isso. É porque eu estou no cenário de crise, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, e a vida inteira eu entendi como ser humano que a escola é um local de resposta. Então eu sempre fui para a escola para encontrar uma resposta. Então, assim, você, diretor de escola, você, professor, você, educador, você vai ser procurado para dar resposta. Quando tu fala que uma live como essa, ela passa de utilidade pública, porque a referência de educação é muito forte. Então, assim, quando um professor se posiciona, quando o diretor de escola se posiciona, mais que você aparentemente esteja levando pedrada, você só está sendo um anteparo emocional da sociedade. E se você não tem esse controle emocional, aí você joga tudo por água abaixo. A gente tem que entender que a escola é um local de segurança. É o local de segurança da sociedade há muitos anos. Isso não começou hoje. É o local de resolver os conflitos, é o local de educar, é o local de resolver problemas familiares. Eu costumo dizer que a escola tem um misto de educação, igreja e hospital. Então, você trata as pessoas doentes, você cria as relações ali a longo prazo, você tem a obrigação de educar e tem o eixo cognitivo, que para quem faz educação hoje no século XXI é menos importante. Então, você fala assim, o cara saber todas as fórmulas de física. Eu entendo que isso é muito menos importante hoje do que de química, saber essas fórmulas todas que a gente decorou e sofreu tanto, do que desenvolver habilidades. Assim, as habilidades socioemocionais que são necessárias, estão descritas hoje por lei na BNCC, isso é muito mais importante. Só que é difícil também conscientizar os pais que não viveram isso. Aí um choque desse, isso não é um choque.
É quando você diz assim, caramba, agora eu estou isolado, eu estou em prisão domiciliar, e eu sinto que a minha prisão domiciliar vai durar mais tempo porque o outro não está respeitando isso, então tem que passar mais tempo preso. O outro é um agente contaminante, ou seja, o outro é literalmente o inferno, assim, eu vou enxergar o outro como sendo... E não é isso. Na realidade, o maior aprendizado que a gente tem que tirar de tudo isso é o que vinha antes, que o século XXI é um século colaborativo. Nós temos que colaborar. A educação ela tende a ser democrática, ela tem que ser democratizada. Por isso que eu disse que eu sou contra essa questão do manter o Enem, porque não está sendo democrático. Uhum. E os professores, assim, eu sei que muitos colegas nos acompanham, é inevitável essa mudança. O pessoal fala muito de energia e inteligência artificial substituindo o professor. Não é isso que substitui o professor, porque o professor é a relação humana, é a Sim. acessibilidade. E para todos os Mas alunos, certeza que eles querem esse contato. isso é crucial, isso é humano. Eu preciso do outro, eu preciso estar perto do outro para melhorar, para evoluir, para crescer, para criar relação. E isso é importantíssimo. Eu entendo que o professor, o título professor, ele desaparece pós-Covid. A palavra professor, um tempo atrás, eu fiz uma palestra, até fui meio que mal interpretado quando eu fiz um post no LinkedIn, você era contra, você disse que a profissão ia desaparecer. Sim, a profissão do professor que ia para o quadro e escrevia tinha uma tendência a desaparecer nos próximos anos. Esse professor passa a ser um tutor, ele passa a ser um orientador, ele passa a ser um coach, ele passa a ser ele tem muitas outras funções dentro da educação. Não é mais o de informar. A função de informar não cabe mais ao professor. Talvez caiba a ele filtrar fake news. A questão assim, eu sou um filtro de fake news, mas a informação ele não tem mais esse poder. E nós todos temos que nos adaptar. Assim, é bonito, se não fosse num momento tão trágico, você vê um professor de educação infantil que tem 30 anos já lá em educação, que talvez nunca tenha feito uma videoconferência, que sempre viu um edutuber ou um youtuber de educação e falou mal, isso é um absurdo, que isso não funciona, que isso está errado, e agora todos os professores do país são professores por videoconferência. Isso é lindo, porque na realidade eu consigo me aproximar do aluno aonde ele está. A sala de aula do aluno é o celular há muito tempo. Vamos só fazer um teste. Todo mundo que está aí, digita, por favor, sua cidade e seu estado, por favor. Só para a gente ter noção de onde que nós estamos. Tá? Eu estou em Goiás, especificamente em Minasul, próximo aqui de Tocantins. O Carlos está em Recife, Pernambuco. Então, todo mundo aí, digita aí, por favor, seu nome, desculpa, o nome da cidade e o estado. Só para a gente ter noção de onde vocês... Tem um comentário aqui do Tancredo que disse assim, há anos atrás o professor Carlos André já havia falado sobre isso, que a educação mudaria e seria 100% online. Eu vou mudar só um pouquinho essa frase. Eu não desejava que fosse 100% online como a gente está, não. Eu entendo que o mundo é híbrido. Tudo é híbrido hoje. O mundo é híbrido, já antes da pandemia. E a educação tinha que ser híbrida. Ela tinha que ter essa ferramenta aí para suprir, inclusive a escola. Porque imagine agora, a partir de agora, que uma criança que está doente, que está hospitalizada, ela nunca mais perderá suas aulas. Ela nunca mais perderá o direito de assistir às aulas. Porque a escola vai estar preparada para dar aquele suporte. Imagine que se eu tiver que fazer uma viagem, ou se tiver em deslocamento, ou se eu não tiver como sair da minha casa porque teve um temporal, eu não perco mais essa interação com o meu colégio porque eu vou estar lá. Mas não tem interação social? Tem, quem disse que não tem? Quando você faz um vídeo conferência, eu vou filmar, vou amanhã ver se eu posto isso. Minha filha mais nova, na sala de aula com os coleguinhas, ela tem 5 anos. É uma alegria, uma gritaria, um barulho pedagógico que os pais não estão acostumados. Porque quando vai, meu Deus, é uma bagunça, é muito barulho. Sempre foi. Se você lembrar da sua infância, e é importante. E a interação social, Tony, assim, eu preciso ter esse mínimo de interação social. Mas é por vídeo, mas é uma interação social. Ele precisa disso. Então, assim, e pode ser que essa geração ela vai desenvolver isso, essa cultura ali do social pelo digital. É muita coisa que a gente precisa adaptar. Só para a gente ter consciência aqui, ó. Então temos pessoas do Pará, Pernambuco, Goiânia, Antônio Júnior, Barbacena, Florianópolis, Recife, Natal. Isso os que colocaram lá a cidade e o estado. Então nós estamos assim tendo contato com pessoas de praticamente todas as regiões do Brasil. Então cada pessoa ali está numa realidade, né? Numa realidade
O que é isso, Eduardo Barsi? Aqui implantamos o Recreio Digital, um momento para os alunos interagirem fora da sala de aula com os colegas de outras turmas. Legal isso aí, ó. Aracaju, Sergipe, Pará, Vinícius S47. Então isso é muito interessante. Mensagem final para essa galera que está aí, e principalmente que está assim, meio assustado com tudo isso. Sua conexão travou? Foi a minha? Galera, a minha conexão travou ou foi a do Carlos André? Se a minha conexão travou, por favor, fale para mim. Opa! Era a sua ou era a minha? Não sei. Sinceramente, não sei. Não, deve ter voltado. Pode falar. Recreio digital, que legal. Eu vi o dia a dia, no cotidiano das escolas, quando você monta o horário, aí fala assim, papai, eu tô na hora do intervalo, né? Se é, filha. Aí ela vai para a rede e finge que a rede é o balanço. O Eduardo Bassi é um diretor de escola, foi meu diretor quando aluno, foi meu diretor como professor, e hoje eu tenho um prazer de tê-lo como uma referência, e ele está participando aqui, perguntando se o Recreio Digital funciona. Também trabalha com essa questão da inteligência socioemocional. O Recreio Digital hoje é um recurso que a gente tem de socialização, porque como a gente está em isolamento social, eu preciso que a criança tenha esse contato social, e o contato social ele funciona se elas participarem e interagirem. É engraçado como eles são nativos, que eu não preciso ensinar uma criança de 5 anos como é que ela desabilita o microfone, como é que ela desabilita a câmera e como é que ela ativa, porque ela sabe fazer. Então, eles conseguem interagir até melhor do que a gente imagina. Quais são os impactos disso a longo prazo? Ninguém tem essa resposta. Assim, é muito difícil de você dizer assim, essas crianças, como elas serão no futuro? Não sei. Eu sei que o processador delas é muito mais rápido que o nosso. Eu não tenho dúvida nenhuma que se A eu conseguir adaptação delas é muito mais fácil. Se eu conseguia me concentrar por 50 minutos, é porque eu precisava de 50 minutos para compreender aquilo que estava sendo passado. Mas eles precisam de 2 minutos, porque tem vídeo, eu tenho 41 anos hoje. Se você pegar um vídeo com uma velocidade muito grande, eu não consigo capturar a informação. Mas eu tenho um filho de um amigo nosso que tem 11 anos, que ele é um show no TikTok. Como assim? Eu não consigo nem entender a mensagem. A velocidade deles é muito alta, então a rotação é muito alta. E a educação não foi para essa rotação, ela precisa ir, ela precisa compreender que a comunicação mudou. Acho que a grande chave que a gente tem que virar agora é como é que eu volto a me comunicar com o meu receptor, porque a gente estava perdendo essa capacidade. E nesse momento a gente está tendo uma grande chance de melhorar essa relação. Porque eu já fui lá pro TikTok, filho. Eu já tô lá. eu fui, mas eu vou ser muito honesto, eu sofro, viu? Tem uma comunidade chamada EduTalk. A gente fez no dia 28, dia da educação, fizemos 11 horas de lives com aulas. Conseguimos arrecadar $2.000 para instituições de caridade. Que Eu legal. achei sensacional, foi muito bom. A gente teve uma reunião, foi muito boa e a gente está assim, encabeçando essa questão de colocar dicas de educação dentro lá do TikTok. Confesso que no começo ali foi muito difícil, mas que a gente está treinando sim para fazer algo mais didático até. Mas vai ser, é um caminho. Não, não é o último caminho, não está pronto. Eu tenho um diretor que, quando eu fui convidado para assumir a direção da escola, isso faz 1 ano e 9 meses, e eu tinha o desafio de implantar a unidade a 300 quilômetros de onde eu tinha residência, que é em Natal. E aí, eu fiz, cara, tu acha que eu estou pronto para me deslocar para outro estado e montar uma unidade lá sem conhecer ninguém na cidade, contratar todos os profissionais, montar uma estrutura, levantar um prédio, fazer reforma? Aí ele fez, olha, pronto você nunca vai estar. Pronto você nunca vai estar. Você está preparado para executar a função, mas você vai ter que aprender todo dia. Essa frase nunca fez tanto sentido. Assim, nós não estamos prontos. Ninguém está. Mas a gente tem que estar preparado para a mudança e tem que estar aberto para ela. Porque não adianta agora simplesmente jogar pedra. Não vai resolver, não vai ajudar e não vai solucionar de maneira mais rápida que o que a gente está precisando. Nesse momento a gente precisa muito acelerar essa volta. E para acelerar essa volta eu preciso de Tony fazendo as lives que ele está fazendo. Eu preciso de quem está nos assistindo, que possa ecoar o que a gente tem conversado de maneira correta, sim, sem partido, literalmente sem partido. É uma questão de conscientização à saúde. Não, e assim,
Eu fiz um vídeo, postei nessa semana. Eu escrevi esse texto, confesso, gravei ele pelo teleprompter. Mas eu fiz um texto, eu estava literalmente emocionado quando eu fiz esse texto falando sobre essa questão. Primeiro, eu falo que eu não fiz esse vídeo para falar sobre redação, pelo contrário, falando que o momento é muito difícil, todos nós estamos passando por ele de forma mais fácil ou outros de forma mais difícil, mas todos nós estamos passando por isso. E aí eu falo que tem dois posicionamentos, né? Mesmo pode parecer clichêzão, mas da visão positiva e da visão negativa. Se eu ficar aqui na visão negativa, eu vou travar. O medo vai fazer com que eu trave e eu não consiga ver qualquer questão. E na positiva faz com que eu queira enfrentar isso. E aí uso a frase de Darwin, que é os mais adaptados vão prevalecer. Então eu falo, então vamos juntos. Superar, adaptar, enfrentar e juntos passar por toda essa questão. E assim, fazendo nossos finalmente aqui, até porque a gente tem muita coisa. O Lucas está mandando mensagem aqui. Na hora que começou nossa live aqui, Lucas, eu acho que mandou mensagem aqui falando para eu, pelo WhatsApp aqui, para eu mandar meus vídeos lá do projeto. Eu não consegui gravar essa semana depois de tanta coisa que eu fiz. Eu estou de férias de um dos colégios. Estou de férias, mas criar uma colônia de férias para manter esse retorno. E o outro colégio não me deu férias. O meu curso de redação eu não dei férias, eu estou continuando, porque é uma forma deles estarem atentos, né? Faz bem para a saúde mental deles também. Então é isso que eu estou fazendo. E uma questão desculpa, até Sim. no teu curso em si de redação, quando a gente começa um projeto digital, isso aí aconteceu com todos, a gente sempre acreditava que os professores que tinham mais sucesso eram os que tinham os maiores números, métricas e que atingiam muitas pessoas. Hoje eu entendo que não. Hoje existe a teoria da cauda longa, são nichos que você tem que dar uma atenção personalizada para aquele nicho. Então, assim, o teu curso de redação, eu não tenho dúvida nenhuma, como tantos outros que estão nos acompanhando, de Genal, que está lá em Aracaju, o Jaguaraçu, que está em Maceió. Tem um pessoal aí no Brasil todo fazendo um trabalho muito bonito, que teve que passar pelo processo de adaptação. Mas não é aquela história, vou ganhar escala. Não, não é na escala, é na personalização. É você atender de forma personalizada. Eu vou te atender do jeito que eu sempre te atendi, talvez até melhor, mas e sem perder qualidade. Esse aluno, eu não tenho dúvida nenhuma que o rendimento dele está igual ou superior, principalmente porque ele já tinha um mindset de mudança. Uhum. Eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Eu gravei um áudio, a gente tem como cultura da empresa dar feedback quando acontece alguma coisa que precisa ser corrigida, a gente dá um feedback, mas também tem o reconhecimento. Então, assim, é função do diretor, do gestor e de cada gestor, de cada segmento, seja qual for, reconhecer as atitudes que merecem elogios. E esses dias, como eu não podia dar esse retorno pessoalmente, eu gravei um áudio para as professores da educação infantil. Juro que eu me emocionei, porque eu tenho certeza que foi dificílimo para elas, da educação infantil. É um desafio que ninguém tem a resposta no mundo, assim, como fazer uma educação infantil sem ter presencialmente. E a boa parte delas são senhoras que talvez tenham dificuldade gigantesca até de manusear um computador, uma videoconferência. Quando você vê tudo aquilo funcionando, depois de 30 dias do esforço, que quando ela termina, você sabe que ela está exausta fisicamente, muito mais do que se tivesse passado a manhã inteira. E aí eu gravei um áudio e eu percebi que durante o áudio eu fui me emocionando, né? Sempre lembrei que tu começa a falar do texto. Sim. E foi emocionante, porque você vai imaginando cada educador, né, cara, como eu estou tendo que mudar para me readaptar. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que voltar a enxergar a escola como um local de segurança que está ali pronta para trazer respostas e a gente precisa dar suporte, ajudar, dar as mãos e carregar todo mundo junto aí. Cara, que mensagem, que mensagem. Obrigadão mesmo pela participação. Para que vocês entendam, eu e esse cidadão, a gente nunca teve contato físico. Era para ter tido em situações aí. Eu já saí com o Gustavão, lá do Isso de matemática. Isso. E era para eu ter tido contato com outros, mas, cara, é muito difícil. Muito difícil. Gustavo. A gente já fez aula online, né? Já participou de muita coisa online. Sim.
eu estava em Fortaleza em julho de 2018 e aí ele estava lá também. Na hora que eu fui para sair para encontrar com ele, que eu encontrei com ele em Goiânia, né? Quando eu saí para encontrar com ele, aí não deu certo, eu tive que voltar. E aí perdemos contato nesse sentido. Mas é um clã desses doidos aí que já se arriscavam pelo digital aí há um certo tempo e que hoje não que somos os melhores, pelo contrário, a gente está enfrentando tudo isso, sim, né? Mantendo o físico, mantendo o digital e tentando passar conteúdo de qualidade gratuito para muita gente aí também. Então, cara, eu te admiro demais pelo seu trabalho, agradeço demais pela sua presença aqui nessa live e me coloco à disposição para aquilo que você precisar também. Tony, muito obrigado. Assim, a admiração é recíproca. Eu acompanho teu trabalho. Assim, eu já tive curso presencial, eu sei como é difícil, eu sei que é um momento que não está fácil, assim, para ninguém, porque economicamente as pessoas estão sentindo, então todos passam a sentir o processo como um todo. Eu sei que você é uma referência há muito tempo, que a gente já fez aulão juntos, e a internet me trouxe amigos à Sim, distância, que alguns eu já tive a oportunidade de encontrar pessoalmente e fazer aulão presencial, e são amigos que eu converso com eles praticamente todos os dias. E eu não preciso ter um contato físico. Talvez hoje o grupo que eu tenho mais afinidade de trabalho são esses caras, que estão um no Rio Grande do Sul, outro no Curitiba, um em Goiás, um em tem Aracaju, que juntar. tem que montar algum esquema aí, fazer um encontro, Pós-quarentena. no pós-quarentena. Então, obrigadão aí pelo convite, estou à disposição o tempo todo aí para você precisar. Não, que isso. Galera, brigadão. Essa live ela ficará salva. Depois eu vou disponibilizar ela pelo YouTube e aí depois eu compartilho contigo também, viu, Carlão? Tá ótimo. Valeu, Falou, Dani. Um abração. gente. Brigadão. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Valeu.